Ó, eu vou dizer que foi mais competência, mas antes eu vou ter que contar um episódio, que assim, o iFood quase quebrou. Então a gente criou o iFood, criou a inovação, botou para rodar, só que a gente não estava conseguindo crescer. E a startup no começo, ela queima caixa. Sim. Qual tamanho estava quando quase quebrou? Tinha 20 mil pedidos. Só para ter noção de hoje, a gente está falando Hoje está com mais de 100 milhões de pedidos mês. Então a gente tinha 20 mil pedidos, não era nada. Então só para a gente ter uma noção de base de comparação, né? E qual que era o problema? A gente chegou em 20 mil pedidos, ali mais ou menos nessa ordem, e não conseguia crescer mais. A gente andava meio de lado. Startup andou de lado, morreu. E era nosso cenário. E a gente tinha uma coisa interessante, que era, a gente era o único do mercado que tinha um app. A gente não foi o primeiro no mercado de food delivery, mas a gente foi o primeiro a ter um aplicativo, a gente tomou um baita risco, porque a gente teve que investir muito em algo que não era óbvio. Porque hoje o smartphone é óbvio, mas na época não era. A gente está falando de 2014... O iFood nasceu em 2011, o aplicativo provavelmente a gente estava em 2012 para 2013. A gente foi o primeiro aplicativo de comida no Brasil, e isso fez muita diferença. Agora, aonde que está a grande diferença? Foi entender sob uma perspectiva que eu falei de disciplina de execução, que a gente precisou se tornar forte. E isso veio de um grande mentor que eu tive, que foi o Fabrício Bloise. Ele era meu veterano de Unicamp, ele tinha uma empresa chamada Movile. A Movile era um baita negócio, mas ele entendia que ia perder espaço, porque o principal business era SMS. Então ele já estava projetando que o barco ia afundar e ele precisava se posicionar em novos negócios, uma nova geração de negócios. E o iFood entrou na tese. Então a gente foi lá, o Fabrício acabou virando meu mentor nessa época. E o que acontece? Eu aprendi com ele, a gente, né, enquanto grupo, aprendeu com ele que a gente estava fazendo errado. A gente não era bom de planejamento, a gente não era bom em tangibilizar a visão da empresa e principalmente a gente não tinha disciplina de execução. Então, imagina que a gente não era bom da porta para dentro, por assim dizer. Embora a gente tivesse uma baita tecnologia, embora o nosso time era muito capacitado, só para vocês terem uma ideia, ali dentre os fundadores do iFood, tinha eu e o meu sócio da Unicamp e tinha 4 da USP. Então, assim, não faltava conhecimento, né? Cognitivo e conhecimento. E a gente já tinha experiência. Eu e meu sócio, 15 anos construindo software, a galerinha da USP era mais nova, já tinha lá uns 5, 10 anos de experiência, em especial em consultoria. Então, não eram novatos. Mas estava dando tudo errado. A gente, ao entender como fazer um bom planejamento estratégico, resolveu boa parte dos nossos problemas. E a gente se tornou bom nisso. Tanto que eu virei obsessivo por planejamento, porque eu vi na prática o resultado disso. E além de planejamento, como que isso se reflete no dia a dia, em colocar todo mundo remando na mesma direção. Fundamental. Porque na prática mesmo, a gente estava cada um perseguindo uma métrica. Resumidamente, tinha gente perseguindo receita, tinha gente perseguindo margem, tinha gente perseguindo NPS, mas a gente, enquanto grupo, não tinha um objetivo claro. E daí eu vou dizer, só para exemplificar aqui, o que isso significa. A partir do momento que você coloca uma métrica norte ali, bastante clara, que é número de pedido, e a gente tinha levantado capital, considerando que as outras métricas eram secundárias nesse momento, como que você consegue pular de 20 mil pedidos que você está travado por muito tempo para 50 mil em 3 meses? Como que você faz? Se você colocar uma métrica bastante clara em pedido. Uma das formas é vender pedido a R$1. O primeiro pedido a R$1. Por quê? Olha que louco. Eu lembro dessa época e eu acho que... Mas vocês chegaram a fazer venda de R$1? Tinha pedido a R$1. E esse pedido a R$1 é super importante, porque ele não abre carteira. E tem uma coisa que eu já vi empreendedores tradicionais fazerem quando entenderam essa dica aqui. Então fiquem atentos aqui. Você vai precisar gastar dinheiro para adquirir cliente, ponto. Mas você pode escolher entregar esse dinheiro para a Meta e para o Google ou entregar na forma de um benefício para o seu cliente. Quando a gente entregava o pedido a R$1, é claro que tinha teto ali, né? Tinha limite, então não era... Até quanto, né, dá para fazer? Então, uma compra de R$50 é R$1. O que acontece? O nosso CAC era mais alto do que isso. Ao fazer isso, você conta para o seu irmão, que conta para o seu pai, isso viralizou. Então, eu vou te dizer que acho que nunca teve um marketing tão barato quanto esse. Só que isso só destravou na nossa mente quando a gente colocou uma métrica e falou assim, cara, é pedido que a gente tem que trazer. E a gente tem recurso para expor. Só que o recurso em marketing não estava funcionando.
o recurso em mídia. Isso, inclusive, foi utilizado depois na Gringo, lá na frente, né? Foi. Você vai contar disso, mas... e acho que é legal você comentar isso, porque essa coisa de... E cada dia mais, né? A geração de leads, ela está ficando cada vez mais caro. Cada vez mais métricas como essa, de como internamente gerar melhores CACs, vai ser fundamental. Mas quando você comenta sobre esse exemplo, fica claro, até como cultura, na minha leitura, te ouvindo falar, porque ainda há pouco, quando o Lázaro te perguntou assim, qual era o tamanho do faturamento da época? Você falou 20 mil pedidos. Quer dizer, a sua métrica, desde essa época, estava em pedidos. Se eu precisasse chegar no faturamento, eu teria que fazer conta. Eu tinha que te de R$100, eu falei assim, não vou fazer a conta agora. Mas isso é a prova de que a cultura realmente ficou enraizada no que era o norte para a companhia. E isso é fundamental. Ter o planejamento, como você falou, e é o que a gente acredita piamente, o que a gente também implanta nas empresas como metodologia, tudo começa com isso. Porque à medida que isso acontece, você vê, a gente está falando de 15 anos depois, você ainda lembra. A sua cabeça, o seu mindset era 20 mil pedidos. Então, puta, sensacional isso.